Então, nós vimos, no nosso encontro passado, o reajustamento de preço. E o reajustamento de preço independe de qualquer coisa. Nós sabemos que todo contrato, após a data base, que é um ano após a data do orçamento, explicamos o que é orçamento, ele tem que ser feito, o reajustamento tem que ser feito. O que nós veremos agora é um outro tipo de reequilíbrio econômico-financeiro, chamado de revisão, mas também é chamado de reequilíbrio econômico-financeiro estrito sensu. Por isso, vai ser muito comum vocês encontrarem na doutrina chamando de revisão, ou recomposição, ou reequilíbrio econômico-financeiro estrito sensu. Tá? Então, quando falarem para você reequilíbrio econômico-financeiro, você tem que saber o seguinte: ele é lato sensu, que pode ser reajuste, revisão, repactuação, correção monetária, tá? Ou estrito sensu, que é especificamente o que nós vamos ver agora, que é a revisão do contrato, tá? Ou também chamado de recomposição. É isso que nós iremos, então, de agora em diante, perfeito? Só para nós ficar muito clara a diferença que existe entre essas denominações que dão, né? Então, o reequilíbrio econômico-financeiro, a gente tem que fazer quando acontece algo inesperado, né? Por isso que disse que é uma alteração do contrato que ela tem a função de restabelecer esse pacto que foi inicialmente feito. Foi feito um pacto, foi feito lá, houve uma equação econômico-financeira que eu mostrei para vocês, daquela balança, encargos e demanda, e ocorreu alguma coisa que desequilibrou aquilo. Pendeu a balança para algum dos dois lados. Essa é a ideia, tá? Então inicialmente é feito então esse pacto entre os encargos e a retribuição que a administração vai dar. Para quê? Para que ocorra uma justa remuneração. Essa é a ideia, tá? Do que foi contratado. Então, a ideia da revisão contratual é manter esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato até o final do contrato. Com base aonde? Lá na Constituição da República, que eu falei lá para vocês, né, no artigo 37, inciso 21 da Constituição da República, que diz que deve ser mantida as condições iniciais do contrato. Tá? Então, para desequilibrar o contrato, tem que ocorrer alguma coisa. No caso do reajuste, o tempo. Ocorreu o tempo, inflação, tal, né? E é preciso reajustar. Isso está previsto, sempre vai ocorrer. Tá? Agora, aqui não. Aqui, para você revisar o contrato, tem que ocorrer um fato imprevisível. Você não imaginaria que ele ia acontecer. Ninguém imaginaria acontecer. Tá? Imaginar que ia acontecer seria uma profecia. Tá? E não é o caso. Então, para que haja revisão, esse fato tem que ser um fato impensável para a administração, para o contratante e para o contratado. Ou também um fato que seja previsível. Ele pode realmente ocorrer, mas as consequências são incalculáveis. Previsível, mas em consequência incalculável. Saberia que poderia ocorrer, mas não tanto, não com esse montante. Perfeito? Então, olha, é imprevisível ou previsível de consequência incalculável. De tal forma que esse fato retarda a execução do contrato ou impede a execução do contrato, do que foi ajustado o contrato. Perfeito? Tá? E ainda é passível de revisão quando ocorre um caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, tá? Força maior, já falei para você. Lógico, a doutrina, ela varia em entender o que é força maior, o que é caso fortuito. Às vezes o que um entende que é força maior, outro entende que é caso fortuito, mas para nós, independe disso. Que podemos dizer que força maior é uma força da natureza, certo? É sei lá, dá uma enchente, alguma coisa que derruba a obra, tal. É uma força maior. Prejudicou, desequilibrou o contrato, tem que reequilibrar o contrato. Um caso fortuito é uma fato de natureza humana, né? Por exemplo, alguém foi lá e derrubou a obra, ou houve um longo tempo de greve, né? São fatores humanos, né? E fato do príncipe é aquele fato de que, por exemplo, um tributo qualquer é aumentado,
né, que eu dei o exemplo para vocês numa aula anterior, em aulas anteriores, a respeito do imposto de importação sobre alumínio, vocês estão lembrados? Esse imposto é aumentado lá, a alíquota dele, e acaba atingindo o teu contrato. E o teu fato do príncipe. Quer dizer, não depende daqui dos contratantes, essa questão, né? Tanto da administração, contratante, quanto do contratado. Não depende deles. Tá? Não depende deles. Ocorreu, mas impacta no contrato. Se impacta o contrato, desequilibra o contrato. Se desequilibrar o contrato, é preciso reequilibrá-lo. E isso faz-se através do que nós chamamos de revisão do contrato. É o termo que eu mais vou usar de agora em diante, é revisão do contrato. Tá? E isso configura-se uma ala econômica extraordinária. Extraordinária, não se espera. Tá? Extracontratual. Tá? Uma área que não veio, pode ver, não foi da relação contratual. Subiu o tributo lá, não foi da relação contratual. Então, é uma área extracontratual. Perfeito? Tranquilo? Então, isso é, a princípio, importante entender. Reequilíbrio econômico é isso. Depende, então, resumindo, que ocorra um fato imprevisível, previsível ou previsível de consequência incalculável, que retarda ou impeça a execução do que foi ajustado, e também é passível de revisão quando atinge a obra ou serviço de engenharia, no nosso caso, uma força maior, um caso fortuito ou um fato do príncipe. Isso, então, configura-se uma área econômica extraordinária e extracontratual. Então, a revisão, né, ou o equilíbrio econômico financeiro em sentido estrito, em sentido senso, né? Então, a revisão do contrato, ele pode ser concedido a qualquer tempo, independente de previsão contratual. O que eu estou dizendo? Lembra que reajuste, agora nós vimos agora há pouco o reajustamento de preço, o reajustamento de preço, ele não é a qualquer tempo. Para que haja reajustamento de preço, tem que decorrer um ano da data base, que é a data do orçamento. Só depois de um ano da data base é que se reajusta o contrato. Um ano depois. Tá? Reajusta, logicamente, o que ainda não foi faturado. Aqui não. Aqui na revisão não tem nada de data. Ocorreu o fato imprevisível, imediatamente deve ser revisado o contrato. Ou previsível de consequência calculável, ou força maior, caso fortuito, fato do príncipe, imediatamente já é reequilibrado o contrato. O que eu quero dizer para você? Estou dizendo para você o seguinte: cuidado da proposta agora. Comecei a executar a obra, iniciou a execução da obra. 2 dias depois, ocorre um daqueles fatos que eu falei. O previsível de consequência calculável, força maior, caso fortuito, fato do príncipe. Imediatamente já tem que revisar o contrato. Não precisa esperar um ano. Não deve esperar um ano. É imediato. Tá? Isso é uma das diferenças entre reajuste. Por quê? Porque o reajustamento de preço é esperado já, gente. Aqui não. Aqui não é esperado. Aqui ninguém espera que ocorrerá aquele fato. Ou, se ocorrer, não espera que ocorra da forma que ocorreu. Mas, para que haja revisão do contrato, é muito bom a gente ter claro isso, gente. Muito bom. O evento tem que ser futuro e incerto. Então, deve ocorrer após a apresentação da proposta. Novamente, repito, se quando ele apresentou a proposta, essas condições, aqueles fatos que eram previsível e consequência calculável, calculadas, tudo aquilo que eu falei, força maior, caso fortuito, fato do príncipe, se ele já ocorreu antes de oferecer a proposta, não cabe a revisão, porque quando ele fez a proposta, ele já sabia que tinha ocorrido. Então, ele já colocou isso no preço dele. Tá? Então, primeiro lugar isso. O evento deve ser futuro e incerto. Ocorrer após a apresentação da proposta. Quando ele apresentou a proposta, ele não sabia que isso ia ocorrer. Mas ocorreu depois. Se ocorreu depois, o preço que ele fez não levou em conta esta ocorrência. Se não levou em conta essa ocorrência, então, o contrato foi desequilibrado. O contrato foi desequilibrado. Se foi desequilibrado, é preciso fazer uma revisão desse contrato. É preciso reequilibrá-lo. Mas além do futuro ser incerto e
e isto é, o evento ocorrer após a apresentação da proposta, o evento não pode ocorrer se o contratado pedir a revisão do contrato, o evento não pode ocorrer por culpa dele. Aí ele está fazendo a obra e caiu uma parte lá da obra, tá? Por ineficiência, porque ele executou mal. Aí ele quer revisão revisão do contrato, lógico que não vai ter. Aí a culpa foi dele. Tá? Importante isso. Outro, a possibilidade de revisão do contrato deve ser aventada pela contratada ou pela contratante. Quem sentir que o contrato foi desequilibrado a seu desfavor, este deve pedir a revisão do contrato. Perfeito? Então, não se dá revisão de contrato de ofício. A administração vê assim, puxa vida, desequilibrou o contrato, lá aconteceu tal coisa, então vou revisar o contrato aqui para aumentar o valor. Não. Quem se sentir prejudicado, o contratado, deve solicitar a revisão do contrato. Não será dado de ofício, assim como a própria administração, quando ela se sentir prejudicada, que o preço deve baixar, e não subir, baixar, ela que deve ter a iniciativa de revisar o contrato. Perfeito? Ainda, a modificação deve ser substancial nas condições contratadas, de forma que seja caracterizada a alteração que é desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuição do contratante. Não é qualquer ocorrênciazinha que vai proporcionar a retribuição do contrato. Você tem um contrato aí de 20 milhões e a revisão seria de R$ 1.000. Lógico que isso seria absurdo, a revisão do contrato. Por quê? Porque essas oscilações são normais no contrato de obras públicas. São normais, então, essa modificação não pode ser qualquer modificação. Ela tem que ser uma modificação substancial, tá? É fundamental isso. E tem que haver nexo causal entre as alterações do custo com aquele evento que ocorreu e fez com que houvesse necessidade de recompor essa remuneração. Por quê? Imagine você, naquele exemplo que eu dei, do alumínio, voltando a esse exemplo, se aumentou a alíquota do alumínio, e aumentando o líquido do alumínio, do imposto de importação, do imposto de importação que recai sobre o alumínio, aumentando essa alíquota, logicamente que vai impactar no preço do alumínio. Mas na minha obra não tem alumínio. Ou não tem um produto que é importado. Logicamente não haverá nexo causal. Aí não cabe revisão do contrato. Para que haja revisão do contrato, tá? É importante que haja um nexo causal entre a alteração dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de recomposição da remuneração correspondente em função da majoração, do aumento ou da minoração, da diminuição dos encargos do contratado. É preciso haver esse link. E o que eu acho muito importante citar para vocês, porque com o evento do Covid, muito ocorreu isso. É preciso, gente, quando alguém se sente prejudicado porque desequilibrou o contrato a seu favor, que ele demonstre nos autos, demonstre que houve realmente a quebra de equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ele deverá fazer, então, uma planilha de custos e apresentar documentos que comprovem correlatamente, que demonstre que a contratação tornou-se inviável. A contratação não está da forma que estava, as relações já não estão da forma que estava nas condições inicial, naquelas condições que foram pactuadas inicialmente. Tem que ser demonstrado isso. Por que eu digo isso? Porque foi muito comum, especialmente durante o Covid, as empresas chegarem a fazer um requerimento aos órgãos e entidades. Isso eu vi em muitos lugares do Brasil, gente. Tá? As empresas chegarem a fazer um simples requerimento e dizer assim, ó, quero aumento, quero reequilíbrio econômico e financeiro, quero revisão do meu contrato porque houve o Covid. Só. Não demonstrou qual o insumo que aumentou. E se esse insumo aumentou, não demonstrou que esse insumo aumentou
o valor dos serviços que alterou o contrato. Não fez uma análise global do contrato. Porque quando você faz revisão de contratos, você tem que fazer análise global. Porque às vezes um insumo aumenta, o outro diminui. Tá? Então tem que fazer uma planilha demonstrando todos esses acontecimentos. Não basta ocorrer, como foi o caso da Covid. Tem que ver os efeitos da Covid, para dar um exemplo, naqueles insumos e os efeitos da alteração daqueles insumos no contrato como um todo. Perfeito? Então, isto é fundamental, gente. Fundamental. Tá? E vocês têm sorte que o Paraná fez um trabalho muito interessante a respeito da questão do Covid. E eu destaco para vocês assim o trabalho feito para, hoje já não existe mais Paraná Edificações, que hoje deixou de existir essa autarquia, está na Secretaria das Cidades, né? E o próprio DR. Trabalhos bastante interessantes que são modelos interessantes para o Brasil. Valeu, gente? Então, por agora, é isso, mas nós não terminamos a revisão ainda, porque eu quero conversar com vocês em relação à revisão, a posição do Tribunal de Contas, especialmente do Tribunal de Contas da União, a respeito deste fenômeno chamado revisão de contrato ou reequilíbrio econômico-financeiro estrito sensu. Perfeito? Então, a partir do nosso próximo encontro, a gente vai trazer algumas decisões interessantes a respeito dessa questão. Um abraço a todos e a todas. Até a próxima. Tchau, tchau.